Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você esteja nos assistindo. Vamos aqui continuar a resolução da prova do Profimat para ingresso no ano 2014. O Profimat é um mestrado profissional em matemática em rede nacional, organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática e tendo como participantes diversas universidades do Brasil todas, sobretudo universidades federais. A questão 8 foi escolhida para ser resolvida hoje. O enunciado dela é o seguinte: em um processo seletivo contendo 35 questões objetivas, para cada resposta correta ganha-se 3 pontos, e para cada resposta errada perde-se 2 pontos. Se um candidato respondeu a todas as questões e obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele acertou? Pessoal, nós aqui, possivelmente, teremos que fazer aqui um sistema de equações do primeiro grau. Mas vamos analisar a questão de início, né? Se a questão tem 35 questões objetivas, né, como ele está dizendo aqui, perfeito? Se, por exemplo, um determinado candidato fez as 50 questões e acertou todas as 50, então ele teria 35, né, questões certas, vezes 3. Quanto é 35 vezes 3? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Mais um que sobrou, dá 105 questões ele teria acertado em termos de pontos, quer dizer, 105 pontos. Mas ele, pelo enunciado, disse que obteve 50 pontos. Então ele não obteve a pontuação máxima, que era de 105 pontos. Perfeito? Bem, isto posto significa o seguinte: a prova tinha 35 questões, perfeito? E ele respondeu a todas as questões, perfeito? Então, uma resposta a cada questão está certa ou está errada. Mas existe o seguinte aqui, que quando ele acerta uma questão, ele ganha 3 pontos. Mas se ele erra uma questão, ele perde 2 pontos. Vamos supor que eu fiz 2 questões, né? Acertei uma e errei outra. Se eu acertei uma, eu ganhei 3 pontos. Se errei outra, eu perdi 2 pontos. Vamos supor que essa prova só tivesse 2 questões. Quanto eu tirei? Tirei nota 1. 3 menos 2 dá 1. Mas no caso, a gente vai aqui montar um sistema de equações. Veja bem aqui a situação, né? Vamos chamar de C certo. Perfeito? Certo. E de E errado. Ou seja, certo é C, errado é E. Então vamos aqui ler novamente o enunciado com bastante calma, porque isso é muito importante, sobretudo numa prova dessa tipo Profimat, em que você tem um tempo limitado para resolver a quantidade de questões aqui, que são 40, né? Então vamos lá. Certo ou errado? Em um processo seletivo, quando tem 35 questões objetivas, para cada resposta correta ganha 3 pontos. Né? Então, para cada resposta correta, eu tenho 3 pontos. Está aqui assinalado. E para cada resposta errada, eu perco 1 ponto. Então, menos 2 pontos. Quer dizer, eu perco 2 pontos. Olha bem, muito cuidado com isso. Se um candidato acertando todas as questões obteve um total de pontos 50, quantas ele acertou? 11, 24, 15, 27 ou 20, né? Então vamos lá. Como ele obteve 50 pontos, é um número positivo, né? Significa dizer que ele acertou mais do que errou, né? Perfeito? Vamos lá. Vamos montar. Olha bem. Se a prova tem 50 pontos, eu tenho questões certas e erradas. Eu acertei questões e errei outras. Então o que é que eu posso dizer, por exemplo? Aqui, olha aqui, eu posso talvez fazer o seguinte: certas mais erradas é igual a 50 questões, concorda? Ou seja, C é o número de certas, é o número de erradas. Então, se eu somar o número de certas com erradas, eu tenho 50 questões feitas. 35 questões feitas, na verdade, anunciado aqui, eles estão 35 questões. 50 é o total que eu obteve. Aí como é que eu sei isso aqui, ó? Quantas questões eu acertei?
Eu não sei quantas eu errei, eu não sei. Mas eu sei o seguinte, se eu pegar um 3 e multiplicar pela quantidade de C, adicionar, no caso, menos 2, né, multiplicado pela quantidade de erradas, quando eu fizer isso eu vou ter 50 pontos, que foi o valor que ele me deu ali. 50 pontos. Vocês concordam com isso? Ou não? Pensem bem. Se ele tem isso aí, número de certas mais erradas dá 35 questões, e 3 vezes a questão certa mais menos 2 vezes a errada dá 50, né? Então aqui, vamos reescrever a questão, certo? Aqui. Vai ser o seguinte: certo mais errado igual a 35 e 3 certo menos 2 errado, para ficar mais fácil a utilização, é igual a 50, perfeito? Igual a 50. Daqui a gente já pode continuar a resolução, né, partindo-se exatamente para esse lado aqui. Se eu multiplicar aqui por exemplo, vamos supor, essa aqui de cima por vezes 2, para que quando eu multiplicar por 2 ficar 2E e eu cortar com esse 2E. Como é que ficaria a equação aqui? Ficaria dessa forma: C mais E é igual... Não, vamos logo multiplicar então, né? 2C mais 2E é igual a 2 vezes 35, que dá 70. E embaixo permanece a mesma coisa: 3C menos 2E igual a 50, né? Daqui a gente pode continuar a resolução e fazer aqui o somatório, perfeito? O somatório. 2C mais 3C dá quanto? 2C mais 3C dá 5C. Mais 2E menos 2E dá 0. Então ficou 5C igual a 70 mais 50, que é igual a 120. Perfeito? 120. Então, quanto seria a resolução dessa questão, né? Agora, você seria, então, C é igual a 120 dividido por 5. Esse resultado é quanto, pessoal? 120 dividido por 5? 24. 24. Portanto, o número de certas é 24, que é exatamente a resposta da questão, 24. Ele quer o número de acertos. Para você não perder tempo, não precisa nem calcular o número de erros. Mas é fácil, o número de erros aqui é o quê? Certo mais 35, né? Então o número de erros é igual a 11, porque 11 mais 24 dá 35. Seria essa segunda resposta. Mas a resposta oficial seria essa daqui, né, que a gente tem, e fica para a conclusão da questão, 24. Obrigado pela atenção, continue assistindo ao nosso canal, mandem seus comentários, avalie nosso canal. Até a próxima.